Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de março. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,11%, perdendo força aí no decorrer do dia, que é basicamente uma correção, pelo menos a minha interpretação é essa, uma correção desse forte movimento de subida, que a gente já tinha abordado isso na última videoanálise, que seria interessante acontecer alguma correção, seja de 1 ou 2 pregões, para ter alternativas mais interessantes na ponta compradora, principalmente tentando pegar um movimento ainda curto de alta aqui desse movimento de subida no gráfico diário, que pode buscar aqui o patamar de resistência na região dos 51.884 até o patamar em torno de 52.457, a zona de resistência para o Ibov. Então, de imediato, o que seria interessante acontecer? Ainda continuar aqui a movimentação fraca para baixo e aí no decorrer do próximo pregão, nessa sexta-feira, podendo apresentar um ponto aí de entrada, o Ibovespa. Na verdade, falando do Ibovespa, mas aí caindo em cima dos vários ativos que podem estar fazendo algo semelhante. E a gente vai mencionar algo nesse sentido aqui nessa videoanálise. PETR4. Queda de praticamente 4% no pregão de hoje, voltou a fechar abaixo dos R$ 9,00. Até tentou ali uma sinalização de alta, mas bateu praticamente nos R$ 9,00 e voltou para baixo, fechou em R$ 8,90. Mas ainda seria uma ação que, dentro desse movimento de subida, sendo mais ousado, logicamente, ainda fica mais para buscar uma compra no via G60, dentro desses dois candles aqui muito fortes de alta. Primeiro ponto negativo seria perder a mínima do pregão de hoje, 8,85, pois abaixo dos R$ 9,00 seria o ponto negativo. Mas se perder essa mínima, não somente a perda da mínima vai ser negativa, mas se perder essa mínima e logo na hora seguinte reverter para cima, fechando um bom candle de alta e gerando a superação da máxima desse candle, isso traria justamente a possibilidade da entrada de buscar aí um movimento, pegar um movimento de subida já acima dos R$ 9,00. Sendo mais cauteloso, joga num gráfico de 15 minutos, espera a ação romper esse topo aqui, que é basicamente voltar para cima dos R$ 9,00, e aí busca fundo ascendente ou mesmo operar um rompimento aí dessa região de 8,98 ou mesmo um rompimento dos R$ 9,00 sendo mais agressivo, trabalhando com stop abaixo da mínima de um fundo aqui, que ela venha gerar um fundo ascendente no G15. Vale 5. Terminou o pregão em queda de 1,07%, não consigo identificar ainda a entrada na Vale nem pelo gráfico de 60 minutos, nem pelo gráfico diário. Então é o papel que, para a ponta compradora, eu daria preferência por aguardar entradas ali acima dos 16,95. Depois que ela romper esses 16,95, aí buscar fundos no gráfico de 15 minutos. Essa seria a alternativa. E para a ponta vendedora, para day trade na ponta vendedora, topo descendente abaixo dessa região aqui, ó. Abaixo dessa região que ela se fechou em 16,60, ou seja, vamos supor que abre caindo, gera aqui topo abaixo desses 16,60, seria a alternativa de venda aí na Vale 5 para day trade a partir do próximo pregão. Próximos ativos aqui, BBAS3. Queda hoje de 4,45%. Esse ativo deu uma baita estilingada para cima nos dois últimos pregões, um com alta de 5%, o outro com alta de 7,08%, caiu aqui 4,45%. Então assim, vai corrigindo uma boa alta, uma boa parte da alta que ela teve. É um papel que eu continuaria atento aí no próximo pregão, na expectativa de pegar um próximo movimento de subida no G60, dentro do que eu comentei em cima do Ibovespa. Rent 3, da mesma forma, a ação gerou aqui algo semelhante aqui, algo parecido com a ABC, dentro desse movimento de subida, e aí dependendo da sinalização dela de alta a partir do próximo pregão também, o interesse seria de tentar pegar o próximo movimento de subida aqui, ou seja, uma continuidade desse movimento de alta que tem um grande desafio pela frente, que é essa região aqui dos 35,50. Então, basicamente dois topos na mesma faixa de preço. Então, mas entrando aqui um pouco mais para baixo, daria para avaliar aí o comportamento do preço nessa região e tentando pegar no movimento do G60. Lojas Renner. Lojas Renner já até teve um outro ativo chegou a gerar já essa sinalização que eu estou mencionando pelo G60. Como aconteceu na última hora de pregão, optei por deixar já para o pregão seguinte
visto que ainda existe uma chance de uma correção um pouco maior no tempo, ou no preço mesmo ali que eu comentei no Ibovespa, e aí, dependendo do que acontecer no início do próximo pregão, o foco seria mais na ponta compradora aí da loja Zener, a favor da tendência de alta de curto prazo, de médio prazo e também de longo prazo. Outro ativo que também está com a tendência alinhada para cima é a BEV3, que conseguiu, a Ambev, que conseguiu voltar para cima ali de um patamar de resistência, uma região em torno dos R$ 18,35. Hoje permaneceu de forma lateral ali nesse ponto. Então, dependendo do que acontecer no início do próximo pregão, também foi outro que gerou a sinalização de possível entrada aí na última hora de pregão. Mas dependendo do que acontecer no início do próximo pregão, seria uma alternativa assim, de ainda buscar uma compra na expectativa de que esse movimento ainda vá se estender mais para cima. Também uma operação mais rápida ali na BEV3. E por último aqui o ALL3. O ALL3 é o que tem um cenário gráfico pior, num prazo maior, mas dentro do que ela apresentou aqui de queda, já teve aqui uma sinalização de alta. Se ela não gerar aqui uma perda da mínima desse pregão aqui, 4,41, que seria um topo descendente para trazer um movimento de baixa, e aqui está mais para gerar aqui, está até gerando, já, eu até deixei para a parte lojas Renner, a BEV3 e o ALL3, porque elas já geraram alguma sinalização nessa última hora de pregão, ou seja, a formação de um fundo aqui no gráfico 60 minutos. Então essa aqui está travada em cima da resistência aqui do diário, que é uma resistência na faixa dos 4,57 e um suporte na região de 4,45 a 4,40. Então bateu aqui, gerou um martelo e proporcionou um primeiro início de fundo aqui, uma formação de fundo no gráfico de 60 minutos. E aí seria a alternativa de entrada, também aconteceu na última hora de pregão. Então, da mesma forma das outras que eu acabei de mencionar, vou avaliar o início do próximo pregão na busca de ainda tentar pegar uma continuidade desse movimento de alta aqui na ação, logicamente sem exigir muito desse movimento, tentando pegar mais um foco ali no gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.